Paz e graça, que Deus em Cristo te abençoe de forma muito especial. Você já ouviu falar sobre o perigo dos agentes externos da vida espiritual? Bem, esse é o nosso devocional diário, Gotas de Graça para o seu dia, sempre trazendo uma palavra para abençoar seu coração. Antes da reflexão do dia de hoje, eu quero pedir os favores que geralmente eu peço. Se você é novo por aqui e tem sido abençoado com esse material, se inscreva, deixe seu comentário, acione as notificações para que sempre você possa estar sendo avisado de quando nós estivermos publicando o material, tá bom? E quero dizer também que aqui nas descrições você tem acesso ao nosso site, onde você pode baixar materiais gratuitos e também pode ter acesso aos nossos livros e aos nossos cursos online, perfeito? Bem, vamos para a nossa reflexão de hoje. Quero fazer uma leitura no livro do Gênesis, capítulo de número 3, que diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Para os leitores da Bíblia, e talvez para aqueles que nunca leram a Bíblia com tanta frequência, a história da tentação não é uma história tão desconhecida. Na verdade, a grande maioria das pessoas conhece essa breve história de onde Adão e Eva, na verdade Eva foi tentada pela serpente, e a serpente aqui claramente, como diz o livro do Apocalipse, é Satanás. Ela entra no jardim, tenta Eva, e aquela harmonia que Deus criara para Adão, Eva, para que desse continuidade à sua criação, foi desestruturada, porque houve da parte de Eva uma sensibilidade de ouvir quem não deveria ouvir. Bem, a nossa mensagem de hoje, ela gira em torno dessa história. Cuidado com os agentes externos. O ambiente feito por Deus era Adão, Eva, o jardim no Éden, e esse ambiente foi um ambiente propício feito por Deus para que aquele casal pudesse usufruir de toda a palavra liberada por Deus para a vida deles dois. Lembre-se que quando Deus fez Adão e Eva, a palavra foi bem clara: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai a terra. Essa foi a direção de Deus para a vida deles. O jardim também foi Deus que fez e colocou eles lá, ou seja, eles tinham uma palavra correta, tinham um ambiente propício, estavam debaixo da direção de Deus para alcançar o que Deus queria que eles alcançassem. Geralmente, esse é a geografia que Deus faz para cada um de nós. Primeiramente, Deus dá uma palavra de direcionamento. Deus cria os ambientes favoráveis e Deus está sempre ali, como estava no jardim, dando orientações. Não é apenas uma vez, mas tem várias vezes onde Deus chega para Adão e dá direcionamentos. Tanto é que na hora da tentação, quando Satanás chega para falar com Eva, ele usa da seguinte estratégia: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Perceba que ele entra num ambiente sem ser convidado e ele vai à criação de Deus, a Eva, e ele coloca em xeque o que Deus falou. Perceba, todos os agentes externos que são oriundos de Satanás, ele vem com essa missão: colocar em dúvida a palavra liberada por Deus, colocar em dúvida algo que Deus disse. Por que, pastor, isso acontece? Porque quando o diabo ele consegue lançar essas mensagens, gera dúvida. E quando o nosso coração está repleto de dúvidas sobre o que Deus disse acerca de nós, nós perdemos a força, a ousadia de continuar trabalhando em cima daquilo. E começamos a abrir a nossa mente, o nosso coração para as coisas que Deus não falou. E começar a olhar para as coisas que são ruins como as coisas que fossem boas. Então preste atenção, os agentes externos são ações malignas para tentar colocar dúvida, insegurança, incerteza, instabilidade naquilo que Deus falou. Bem, a Satanás semear isso, é notório que Eva, ela retruca. Ela diz: não foi assim que Deus disse, que eles poderiam comer de todas as árvores. Somente da árvore do jardim, que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. E aí o tentador, que esse é o nome mais propício para eles, ele novamente reforça a tentação, colocando mais ainda a dúvida. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ou seja, Deus disse isso, mas isso não vai acontecer. Porque Deus sabe que no dia que comerdes vos abrirão os olhos,
e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Perceba que novamente eles trabalham na palavra. Satanás trabalha na palavra, colocando dúvida na palavra, porque a partir da palavra nós tomamos decisões. A partir da palavra nós tomamos iniciativas. A partir da palavra nós projetamos ou deixamos de lado os projetos. A minha missão nessa manhã é fazer você entender que Satanás continua levantando agentes externos para a família, para os negócios, para o ministério, para a sua vida em todas as áreas dela. E o desejo dele é fazer com que você duvide do que foi falado, duvide do que foi ministrado sobre a tua vida, para que você tome decisões alheias, decisões fora daquilo que Deus te deu. Perceba que Eva, no decorrer da história, vai pegar da fruta, e o texto diz que Eva olhou para a fruta e viu que era boa. Perceba que até os padrões que Deus colocou naquele jardim foram modificados quando a palavra foi colocada em xeque. Cuidado quando Satanás lançar suas setas, seus pensamentos errados, colocando em dúvida o que Deus disse, o que Deus falou, o que Deus ministrou ao seu coração. Porque nesse momento você vai começar a olhar para as coisas erradas e achar que elas são normais, achar que elas são certas. A minha missão nessa manhã é dizer que o ano só começou. Então tenha cuidado com os agentes externos, com as setas, com os direcionamentos malignos de Satanás para destruir sua casa e sua família. Porque aquilo que Deus falou e o ambiente que Deus criou e a presença de Deus na sua vida são os fatores chaves que garantem que aquilo que foi dito será cumprido. Que Deus possa iluminar seu entendimento acerca disso e que a mão de Deus te faça prosperar nessa terra e que Deus bloqueie todos os agentes, todas as setas, todos os laços, todos os engodos de Satanás, colocando dúvida, incerteza e insegurança na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus. Amém.